Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Fábio já está por aqui, vou adicionar ele. Ele já está aparecendo. Tudo bem, meu? Oi, Fábio, seja bem-vindo. Salve Maria, Deus abençoe imensamente. Agradecer por você ter aceito o nosso convite, né? Claro. E pode se apresentar, né, aí no nosso canal, né? O pessoal que não te conhece, né, para conhecer o seu trabalho, né? Pode ficar à vontade. Obrigado. Bom, meu nome é Fábio Blanco. Hoje eu sou professor de filosofia e de oratória. E acabei de lançar o livro chamado As Origens do Mal, a filosofia marxista e como ela transformou o mundo. Bom, no final das contas, nós passamos por essa vida analisando o que está acontecendo, o que vem acontecendo, né, há muito tempo, e tentando entender. Essa é a nossa missão nesse mundo, tentar entender o que está acontecendo e tentar entender o que deve ser feito, não de maneira coletiva, mas nas nossas próprias vidas, para passarmos por tudo isso, né? Perfeito. Ô, Fábio, hoje a gente, né, igual eu te disse, que a gente começou uma série, né, a gente vai falar ali no contexto daquela França ali, período, né, de 1800, que Nossa Uhum. Senhora aparece e começa a fazer algumas revelações, né? Eu sei que tem gente que não acredita muito nessa questão de aparição, né? Mas a aparição, ela vem para fortalecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, né, analisar e tudo retende o que é bom. E Nossa Senhora, ela trazia algumas situações que, curiosamente, a gente está vivendo, né, no contexto atual, que é toda essa movimentação das nações, parece para formar um governo único, uma forma de, né, você sempre aborda, né, nos seus vídeos, eu gosto muito de ver, né, até eu estava vendo um outro dia que você estava falando de um livro do Ortega, dos contextos que a gente, né, porque assim, para a gente entender entender o que a gente vive hoje, a gente tem que fazer uma leitura histórica, né? E Nossa Uhum. Senhora, ali naquele momento, ela antecipava algumas situações, né? Não que ela deu igual uma fórmula de bolo pronta, olha, vai acontecer isso. Mas, de certa forma, a gente já vê alguns acontecimentos, tudo conspirando, por mais que, vamos colocar, eu queria até que você também decifrasse melhor isso, mas muita gente fala assim, o Brasil não é um país comunista. Eu já tenho, não sei, eu posso estar enganado. Mas eu acho que a gente já é um país comunista. Só não recebeu a faixa, o troféu, mas a gente já é, né? Nesse contexto. Aí muita gente fala assim, não, se a gente votar político tal, ele que vai salvar a gente. E o que eu vejo, assim, hoje, acontecendo, é um movimento coordenado por algumas instituições internacionais, como a ONU, a OMS, mas mais a ONU, que ela já foi criada para isso mesmo, para ela ser como uma central de governo, e tudo que a ONU idealiza, no final acontece. Em alguns países de maneira mais imediata, em outros de maneiras mais homeopáticas, né? Eu não sei se esse talvez seja o caso do Brasil, né? Eu queria que você, né, arguísse, né, dentro desse contexto que eu trouxe, o que você pode ver dentro desse contexto histórico, pode fazer uma leitura da forma que você achar melhor, né? Uhum. Você vê, tem até uma pessoa da França aqui. Acho que nada é coincidência, tudo é providência. Bom, na época das aparições de La Salette, meio do século XIX, né, era uma era de pensamento revolucionário.
tem um autor chamado J. Michelet, que ele fala o seguinte, que ele chama de o espírito de 48, se referindo a 1848, né? Então todo mundo, ele fala assim, todo mundo naquela época era socialista, todo mundo queria ser socialista. Todo mundo, né? Direita, esquerda, liberal, capitalista, todo mundo era socialista, porque todo mundo apresentava assim a fórmula da solução da sociedade. Então todo mundo estava com uma ideia assim mais ou menos socialista e o espírito que vigorava naquela época era um espírito socialista. Veja, uma época que sequer os escritos de Marx tinham já se estabelecido, né? Então não estamos falando de Marx, estamos falando de um socialismo, uma ideia socialista geral, porque Karl Marx ele não inventa o socialismo, ele apenas catalisa-o. Bom, então quando naquele período das aparições, especificamente da aparição de La Salette, é uma época que o mundo vive entre esse espírito socialista e o espírito liberal, que é um espírito também progressista de alguma maneira, né? É um espírito que está olhando para as questões mundanas. E é uma época que é imediatamente herdeira da Revolução Francesa, imediatamente herdeira do pensamento do século XVIII, que é um pensamento já mais materialista, um pensamento que já abandona Deus no sentido daquele como sendo o direcionador do mundo. Então, tudo que é falado ali naquelas aparições é mais do que uma profecia, é uma demonstração, é uma mostra. É como se falasse assim, ó, é isso que está acontecendo com vocês. Vocês esqueceram Deus. Vocês estão olhando só para o mundo, vocês estão olhando só para a matéria. E quando nós falamos de pensamento socialista, nós já vamos desembocar no materialismo. Não só no materialismo no sentido do consumo, porque o capitalismo daquela época nem era ainda um capitalismo de consumo. Ainda não havíamos chegado nesse período. O capitalismo de consumo ele vai mesmo começar a se realizar na virada do século, para o século XX. Ali o materialismo é um materialismo filosófico, que é pior do que o materialismo de consumo, porque o materialismo de consumo, você consome ou não consome, você pode cansar de consumir, né? E de repente parar de consumir e deixar de ser materialista. O materialismo filosófico não, ele é uma convicção que se torna um princípio. E o princípio do materialismo filosófico é um só, é que tudo que existe na realidade é material. E se tudo que existe na realidade é material, então não existe Deus. Não há Deus. Não há nada transcendente, na verdade, e por consequência não existe Deus. Então, o mundo do século XIX é um mundo que estava se estabelecendo como um mundo realmente materialista, no pior sentido. Tudo o que nós vemos depois, no século XX, em termos de materialismo, que se transforma depois em materialismo de consumo também, é só consequência. É consequência do materialismo filosófico, de uma perspectiva materialista da realidade, de uma época que já vinha desde o século XVII, no meio do pensamento filosófico, de colocar Deus apenas, mesmo aqueles que acreditam em Deus, eles colocam Deus assim como alguém afastado deste mundo. Se você pegar os grandes pensadores da Idade Moderna, os grandes filósofos, todos eles eram deístas, né? Eles tinham uma concepção de Deus como alguém afastado, alguém que está longe, alguém que pode até ser Deus, mas não se mete muito nas questões deste mundo. Então o mundo do século XIX é um mundo que está totalmente voltado para si mesmo. E quando nós falamos de revoluções, é a era das revoluções, que até o livro daquele autor comunista, né, o Hobsbawm, ele chama de a era das revoluções, porque ali todo mundo estava revolucionando, e a revolução ela significa nada menos do que, primeiro, uma insatisfação com a realidade, segundo, a tentativa de estabelecer um mundo perfeito neste mundo, né? Então, ali era o caldeirão de tudo o que foi desembocar depois no século XX. Quando a gente chega no século XX, a confusão é tanta que nós acabamos com 2 guerras mundiais. Simplesmente. Né? Simplesmente 2 guerras mundiais. Então, tudo que é falado ali
é já o prenúncio do que estava acontecendo e do que iria acontecer. E aí, quando nós chegamos no século XX, nós nos deparamos com um mundo totalmente já com a mentalidade revolucionária estabelecida, e isso é muito importante, porque você falou o seguinte, o Brasil, ele é comunista, sei lá o nome que se dê, comunista, socialista, marxista. Bom, não é o Brasil, o Ocidente todo se tornou marxista. Eu só não vou falar o mundo todo, porque há alguns rincões que ainda não se estabeleceu, mas até muito do mundo islâmico, por exemplo, já tem marxismo pra caramba. Mas o Ocidente se tornou marxista, no seguinte sentido. Para eu afirmar isso, você tem que pensar o marxismo de outra maneira. Quando a gente fala de comunismo, socialismo, marxismo, a gente pensa, em primeiro lugar, em política, né? A gente pensa assim, um sistema econômico, materialista, um sistema de sociedade. Bom, mas antes de tudo, marxismo é filosofia. Marx e Engels, eles estavam fazendo filosofia. Marx era doutor em filosofia, Engels era autodidata, mas se via como filósofo, e os dois se entendiam como verdadeiros filósofos. E eles escrevem pensando como filósofos. Se a filosofia é boa ou ruim é outra história, né? Mas eles pelo menos estavam fazendo isso, estavam fazendo filosofia. Então, o marxismo ele começa pensando, antes de tudo, não sobre a sociedade. Ele começa pensando, antes de tudo, sobre a estrutura da realidade. A primeira obra de Marx é um trabalho de doutorado, né, que é sobre os atomistas gregos, sobre a concepção do mundo, como o mundo está concebido, como a realidade é estruturada. Ele está falando sobre isso, ele não está falando sobre mais-valia, ele não está falando sobre economia. O Capital é algo que ele vai escrever depois. Tanto que o Capital é publicado depois da morte de Marx. Ele primeiro escreve sobre filosofia, sobre estrutura da realidade, sobre o cosmos, sobre do que a realidade é feita. Depois ele começa entendendo como a realidade existe, né? A realidade é material, é toda material, a realidade ela é um processo dialético e tal. Aí ele começa a aplicar isso na sociedade, como a sociedade se desenvolve, e aí surge o tal da dialética histórica. E só depois disso é que ele começa a analisar a economia. Então, economia e política é a ponta final do marxismo. É a ponta final. Política, as pessoas falam assim, marxismo cultural. É um nome interessante, até é um nome correto, mas tem um perigo você falar marxismo cultural. Porque quando você fala marxismo cultural, dá a entender que marxismo é política e tem um braço cultural. Tem um braço cultural, um braço econômico, um braço artístico. Não. Marxismo é filosofia. Sendo filosofia, ele é automaticamente uma cultura, tem a possibilidade de se tornar uma cultura. Então não é marxismo cultural, marxismo é cultura. E uma cultura que possui um braço político. Então a política é o braço do marxismo. Por isso que se combateu tanto o marxismo e ele sobreviveu. Porque se a política é o braço do marxismo e não a essência do marxismo, você combate a política, e o Ocidente combateu o comunismo durante um século. Os partidos comunistas eram proibidos, os comunistas foram presos, foram expulsos, foram marginalizados, e tudo bem. O que aconteceu? O comunismo sobreviveu. Por quê? Porque você combateu só a aparência exterior e não combateu a essência. E a essência não é política, a essência é cultural. Então, se a essência é cultural, como é que você combate cultura? Não é com política. Política não destrói cultura. O que destrói cultura é cultura. Só que nós desprezamos a cultura marxista. Pior, demos liberdade para ela se manifestar por meio da arte, por meio do entretenimento, por meio das universidades, né, da literatura, da filosofia. Ela foi vivendo tranquilamente. Não que ela devesse ser proibida, não acho que devesse ser proibida, mas não houve um embate intelectual, não houve um embate artístico, não houve um embate.
as pessoas, os anticomunistas, se preocuparam apenas em ganhar dinheiro e em dominar a política. Só isso. E deixaram a parte cultural com os comunistas. O que deu? Eles dominaram tudo. Eles vão falar assim, Fábio, você vê comunista debaixo da cama? Não. Eu vejo debaixo da cama, dentro do armário, na sala, na cozinha. Porque está em todo lugar. E isso não é modo de dizer. Está em todo lugar. Você liga a TV, qualquer filme, série, é cheio de ideias socialistas, comunistas. Cheios. Ó, minha prima me mandou, eu não acreditei, na TV Cultura, esses dias, tava tocando a musiquinha. Sabe como é que era a musiquinha? Era a musiquinha do Menino Marx. Era para crianças, o Menino Marx. E eles faziam assim, o Menino Marx, nascendo assim quase numa manjedoura. Olha a blasfêmia. Ensinando para as crianças o quanto Marx foi bom, tal. E até parece Menino Marx, não existe. Ele conhece Marx adulto, ele nem sabe quem é Marx menino, mas vê na TV Cultura agora. E tudo no entretenimento é marxismo, é socialista, são ideias socialistas. Então, não é que a gente vê comunismo em todo lugar, ele está em todo lugar, porque foi um domínio cultural. Então, tudo que a gente vê hoje, não é que o Brasil é marxista, o Ocidente se tornou marxista, porque a quase totalidade dessas produções culturais nem são brasileiras, são americanas, são francesas, são espanholas, está tudo aí. Então, dominaram tudo. E quando a gente vê agora esses projetos de dominação e tal, isso tudo é só reflexo. Reflexo de uma mentalidade revolucionária, de um pensamento que se coaduna com o pensamento marxista, sim, apesar de muitas vezes não ser declarado, mas que está aí. Eu vejo como um parto, né? Porque, assim, quando a gente fala de revolução, não tem como ligar ao primeiro revolucionário. Quem foi, para mim, na minha opinião, o primeiro revolucionário da história foi Satanás, né? Ele causou a primeira revolução ali, né? Ele foi o primeiro, eu não vou seguir isso aqui, eu não estou de acordo, e né, fez aquela rebelião lá no céu. E ele caiu aqui na Terra e desde então começou as outras revoluções ao longo da história. E o segundo foi Adão, né? E o segundo revolucionário foi Adão, no final das contas, que também se rebelou contra a determinação divina e falou, não, eu quero ser igual a Deus, deixa comigo. E Miguel, né, que está até aqui, ele vira para Satanás e fala, olha, quem como Deus? Ninguém como Deus. E se a gente for ver a questão de hierarquia, Lúcifer, ele estava numa hierarquia bem maior que os arcanjos, ele estava abaixo da hierarquia lá de Lúcifer, né? Ele era um anjo de luz, era né? Tanto que até aquela palavra que eu acho que me veio muito dentro do que você falava lá, né? O demônio, ele é como um anjo de luz, ele se disfarça, né? Então, assim, o marxismo, ele se disfarçou das mais variadas faces. Quando você falava, me vinha muito o que o Olavo de Carvalho falava, da questão do período de ditadura do Brasil, que ali vendeu-se como se tivesse o comunismo sendo combalido. Não, pelo contrário. O comunismo, de certa forma, político, poderia estar até sendo combalido, entre aspas, mas foi o período que mais a indústria cultural, né, marxista cresceu. Né? Então, assim, o que a gente vê, por exemplo, de referência, por exemplo, fala um cantor famoso aqui no Brasil, as pessoas vão falar Caetano Veloso, por exemplo, né? É uma pessoa referência. Observe as músicas do Caetano Veloso. E não precisa, esses aí é MPB, né? A música popular brasileira, né? Que eles dizem, né? Mas hoje a gente pode ver também um parto, que aí eu acho que vai para uma baixaria maior, né? Porque o demônio, ele não faz a gente melhor, cada vez ele vai fazer a gente pior. Hoje a gente canta a nossa própria destruição nesses sertanejos universitários, nesses funks cariocas, que tipo assim, ali você tá falando assim, eu vou pegar minha prima e vou pegar minha mãe e tananã, tananã, e a gente vai engolindo essas porcarias. Aí você pergunta, mas por que você escuta essa música? A pessoa fala, não, mas é porque o ritmo é legal. Né? Então, assim, as pessoas não têm nem capacidade de discernimento. Né? Eu vou dar um exemplo, não querendo trazer a coisa para o lado da política. Né? Aconteceu uma situação, né? Eu tenho minha posição, né, política, né? Eu vou para o lado do menos pior, vamos colocar assim, que hoje a gente tem, né? Que defende pelo menos um pouco mais a questão da pauta da família, mas assim, essa semana eu achei uma coisa muito contraditória.
para quem defende a questão de família, né? O, o nosso presidente atual, ele chancelou uma lei que permite a questão da vasectomia e da, como é que chama? Laqueadura. E o mais grave para mim, né? Que é totalmente... Os protestantes até que eles, uma parte consideram e tal, mas assim, o cônjuge não precisa de avisar, né, a outra pessoa dessa questão, né? Por que eu estou trazendo esse cenário? Porque até hoje o que a gente tem de esperança é um pouco confuso, porque parece que, quando a gente falava de ONU, né, porque parece que, tipo assim, você está atendendo um lado, mas você tem que atender o outro, e vira um mix, né, dentro de uma fala de Nossa Senhora, que todos os governantes terão o mesmo plano. No frigir do ovos parece que é a mesma coisa, tá certo assim, Isso aí é impressionante. Essa frase, todos os governantes terão o mesmo plano, é incrível. Porque quando a gente estuda, a gente vê a unidade na diversidade. Existe uma unidade revolucionária na diversidade revolucionária. Todos os governantes, todos os poderes, todos os projetos, eles têm a mesma base revolucionária. São diferentes na prática. Você pega o projeto dos globalistas. O que tem a ver o projeto dos globalistas com o projeto do Foro de São Paulo, por exemplo? Parece que não tem nada a ver. Parece até que eles estão concorrendo, né? E às vezes até estão, como pessoas da mesma empresa que concorrem pelos cargos da empresa. Quer dizer, os globalistas, eles estão lá com muito dinheiro, com muito poder, mas o que eles querem? Eles querem mudar o mundo. Eles querem fazer uma revolução. Quando a gente fala revolução, não é revolução do poder terreno, porque isso eles já possuem. Pô. É a revolução contra a ordem divina. É a revolução contra a ordem da natureza. É isso que eles querem fazer. E aí você vai ver isso. É para eles fazem do jeito deles. Os comunistas, os bolivarianos, esse pessoal, que é a mesma coisa, do jeito deles. Então cada um está fazendo a sua própria revolução, mas no fundo todos são revolucionários, todos estão se rebelando contra Deus e contra a natureza. E essa rebelião contra a natureza fica muito evidente. Tanto que eles só não conseguem impor tudo o que eles querem, e aí tem que ser é um processo geracional, né, como você usou a expressão parto, é um parto mesmo, porque eles vão gerando aquilo, né, porque se eles pudessem, eles transformavam tudo do dia para a noite. Mas eles não podem, por quê? Porque eles estão lutando contra a natureza. E a natureza, ela costuma não se render tão facilmente às imposições. Quando a gente vê movimentos como o Brexit, por exemplo, na Inglaterra, ou o movimento que seguiu o Trump nos Estados Unidos, ou o movimento até do Jair Bolsonaro aqui no Brasil, são movimentos de pessoas comuns, pessoas normais, que estão sentindo que a sua vida natural está sendo aviltada. Então eles simplesmente estão falando assim, o cara lá na Inglaterra, no Brexit, fala assim, não, eu não quero que burocratas lá na Suíça ou na Bélgica determinem o que eu vou fazer aqui. Isso não é natural. Eu sou inglês, eu tenho raiz inglesa, eu tenho tradições inglesas, eu não quero que isso aconteça. O americano é a mesma coisa, o americano tá olha assim o que meus amigos chamam, né? Lançaram até um livro sobre isso, o Partido das Sombras, que mistura republicano e democrata, tudo, tá? Ele fala assim, o americano lá dos Estados Unidos profundo, ele fala assim, tô cansado disso, de vocês ficarem determinando o que eu tenho que fazer, eu quero ter a minha vida como eu conheço, o meu American Way, entendeu? Não é o jeito de vocês, essa imposição. E o brasileiro, de alguma maneira, também, ele passou anos sendo dominado por uma esquerda que fica vendendo tudo do país para sustentar ditador fora daqui, tentando colocar aqui valores que o brasileiro comum não aceita, não tem. E ele também se rebela contra isso. Então tudo isso é a natureza humana se rebelando. Então eles têm que ficar batendo, ficar batendo. E aí você falou assim, eu vou votar no menos pior. Bom, mas política é exatamente isso.
Por isso que é sempre votando menos pior. Sempre, sempre, sempre. Se um dia a gente tiver a impressão que está votando em alguém muito bom, é muito perigoso. Provavelmente a gente está votando errado. Enquanto a gente está votando pelo menos pior, nós estamos votando certo. Porque o ser humano é cheio de falhas, o ser humano é problemático, tem interesses diferentes, as pessoas são erros, são humanos, né, no final das contas, são contraditórios. Então eu vou tentar olhar aquele que é menos contraditório e aquele que, pelo menos, como você falou, tem algumas ideias que são parecidas com aquelas que eu considero as ideias corretas. Então é assim que nós vamos, e é assim que nós temos que viver. Esse é o mundo, né? Eu estava lembrando de uma live sua que você falava das massas, né? Até complementando a minha linha de raciocínio, quando eu falava, né, que eu fui expor meu ponto de vista, né, nesse tema, né? Eu concordo que a gente tem que pegar o menos pior, votar, mas agora, mesmo quando a gente vai votar no menos pior, aí você fala assim, o menos pior está fazendo isso. Você é massacrado, as pessoas não querem escutar, e tipo assim, mesmo, e são pessoas, por exemplo, eu sou católico, em que eu baseio a minha vida? Nos 10 mandamentos e na doutrina da igreja. Né? Então, assim, tudo que me contradiz, tudo que me coloca numa contradição, eu pego, deixa eu lá ver o que o catecismo da igreja católica está falando. Deixa eu ir lá ver o que os 10 mandamentos estão falando. Mas o que as pessoas pegam? Por exemplo, essa questão do exemplo aí da laqueadura, da vasectomia, vai contra o 5º mandamento, que é não matarás. Né? Independente de... Não tem conversa. É igual um aborto. Só que o aborto é muito mais cruel. Você vai ali, retira uma criança do ventre. Esse é qualquer hipótese né, de acontecer. Por exemplo, se a gente está aqui hoje é porque meu pai, né, o seu pai e a sua mãe não fizeram vasectomia nem laqueadura. Por isso que a gente está falando aqui. Porque se tivesse, a gente não estaria aqui. A gente ia ser um espermatozoide sem sucesso. E essas pessoas não partem assim, não, beleza, ele realmente está errado. Mas entre a lei de Deus, que aí a gente já vai para o próximo ponto, né? Entre entender a questão da lei de Deus, né? Que né, quando a gente fala que eles terão o mesmo plano, né? E um dos principais que será abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, né? E quando você falava lá da questão das massas, e é difícil você tentar, porque a gente pensa assim, a pessoa está na igreja, a pessoa frequenta, ela tem um entendimento, busca, né? Eu vejo, essas pessoas são pessoas que buscam, não só de participar de oração, mas também que buscam conhecimento. Mas elas se bloqueiam, não. Porque, tipo assim, a primeira preocupação quando você vai tentar mostrar, ó, plano, essa pessoa está errada, tal atitude, mas isso não significa que eu não vá votar nela, mas essa atitude em si está errada, não, a pessoa já fica, ela já se fecha. A primeira preocupação, olha, você não vai votar nele, você tá... mas ela não se preocupa, opa, peraí, ele está tendo uma atitude errada, né? E, né, o que eu ainda vou votar nessa pessoa porque não tem outra pessoa, mas, né, é uma coisa que eu vou observar, né? Até se surgir um candidato, eu nem sei se vai ter uma próxima eleição, eu acho que a próxima já nem vai ter, talvez a gente já esteja em um governo mundial, né? Talvez não vai ter uma próxima, talvez seja até a última, mas eu acho que essa capacidade de discernimento, e essas pessoas vão cair muito fácil, porque o plano do anticristo, não sei se você concorda, primeiramente é um plano político, né? Que as pessoas vão se aviltar em uma pessoa, né, e que vai fazer, tipo assim, olha, não, aquilo que você cresceu, por exemplo, eu cresci numa educação católica, de sacramentos, de seguir os 10 mandamentos, ela fala assim, não, isso aí não é importante mais. E vai ser uma pessoa muito carismática. Não estou falando que o anticristo vai ser o Bolsonaro, não, meu gente. Não me entenda mal, não é isso. Mas é de a gente entender que vai ser tipo uma situação que às vezes é igual a gente, muitas pessoas, o problema no brasileiro é meio 880, ele não tem essa capacidade desse discernimento. Por isso que ele é muito... O peixe, ele morre pela boca, porque ele vê aquela minhocona, né, aquela carne, mas aí ele vai lá com a boca dele e acaba levando o ferro junto. Quando eu trouxe até no início aqui a frase lá de São Paulo, analisar e tu retende o que é bom. Mas as pessoas hoje não têm a capacidade de analisar. Porque, tipo assim, como diz o profeta Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. E a gente está numa época que não vai fazer diferença você ter 1 milhão na sua conta, o que vai fazer diferença é conhecimento. Porque a gente está num campo minado, literalmente. Uhum. E quando trazendo para a questão das massas, igual você trouxe para a questão do Ortega, é difícil você tocar qualquer assunto, é difícil você dialogar, porque as pessoas já se armam. Se você não está com a ideia
né? Se você é tipo como fosse um outsider, você não pertence a nenhum grupo, né? É como se você fosse uma pessoa muito, como se fosse a pior pessoa. E as pessoas assim, elas estão blocadas, ou elas estão no bloco A, ou elas estão no bloco B. É. E eu vejo esse envolvimento que vai acontecer, que vai eclodir, vai colaborar muito por essa questão de abolir qualquer princípio religioso que esse governo vai estabelecer. Eu queria que você dissertasse sobre. Bom, a questão das massas, nós vivemos uma época que cria uma ilusão, né? Que a gente acha que pode discutir todos os assuntos. A sociedade nunca foi assim. Certos assuntos não se discute com massa. Certos assuntos, eles sempre foram discutidos nos meios intelectuais. Isso é o natural, em todas as épocas. Hoje não é assim. Hoje a gente discute, eu mesmo escrevo sobre coisas que não se que na verdade não é nem prudente escrever numa rede social, por exemplo, que é um veículo de massa, certo? Então, assim, já que a gente está fazendo isso, né, nós temos de ter a consciência de que a consciência de não esperar das pessoas a compreensão daquilo que a gente está escrevendo ou daquilo que a gente está falando. Essas coisas que você diz são coisas que dependem de análise, de reflexão, de pensamento, que é o que a maioria das pessoas não faz. As pessoas não refletem. As pessoas, elas simplesmente replicam aquilo que já está pronto. E eu vou falar uma coisa para ti, isso é o normal. Isso é o normal. Em toda a sociedade sempre foi assim. A grande massa, ela apenas replica fórmulas prontas. Por isso que existe a tradição. Por isso que existe a doutrina, por isso que existe o magistério. Por quê? Porque a grande massa não vai refletir sobre as coisas. Então, para a grande massa, ela precisa da tradição, ela precisa do conhecimento dado, ela precisa da orientação geral. A verdade é assim. As pessoas esqueceram disso. Hoje, a gente acha que todo mundo está pronto para o debate intelectual. Todo mundo está pronto para entender como que funciona. Por exemplo, a doutrina da igreja ensina, olha, é errado fazer isso. É errado, usando os teus exemplos, é errado fazer laqueadura, é errado fazer vasectomia, é errado usar camisinha, tudo bem, é errado. Para a grande massa, isso aí não é para ser discutido. Porque quem é que está preparado para discutir isso? Vamos ser honestos. Quem está preparado para discutir isso? Isso é uma questão complexa, que envolve, inclusive, conhecimentos biológicos, além dos conhecimentos teológicos. Então, assim, todo mundo que está na rede social, eu discordo, não concordo. Não funciona assim, pô. Isso é a inversão do nosso tempo. Nosso tempo inverteu tudo. Nós estamos querendo que as pessoas sejam todas filósofas, sejam todas pensadoras. Isso não vai funcionar. Vai dar porcaria. Está dando. Está dando. Inclusive, quando a gente fala de presidente, e aí o Ortega... Deu uma travada aí. Caiu aqui. Entrou. Não. O celular quis reiniciar. Voltou. Tomou um tombo. Mas vou continuar. Quando você citou o Ortega ele toca nesse ponto que ele fala deixa eu só lembrar de onde eu estava. Que ele vai falando da rebelião das massas, né? Que as pessoas, essas discussões, elas não vêm de baixo. Elas não podem vir de baixo. Não, você não pode colocar todas essas questões super complexas para o povo. E o nosso tempo inverteu. Inclusive, os nossos representantes, o Ortega cita isso, quando a gente fala de presidente da República, senador, né, não existe mais aquela ideia dos homens notáveis. Dos homens notáveis que eram como guias para a sociedade. Não existe mais isso.
Os nossos presidentes, os nossos senadores, eles são representantes da massa. Eles também são homens massa. Eles também não estão preparados para essas discussões. Então, olha a complexidade do negócio. Você tem no poder, no governo, na liderança de tudo, homens massa. E isso significa homens incapazes de discutir questões mais complexas. Porque eles são. Eles não têm essa capacidade, não estão preparados para discutir a questão mais complexa. E, por outro lado, você tem a tradição, a doutrina, a direção, inclusive a direção da igreja, que servia para dirigir o homem massa, colocado abaixo. O que sobra? Sobra confusão. É a confusão do nosso tempo. Nosso tempo é confuso porque é um tempo dirigido por homens massa sem a tradição para guiá-los. E pronto, nós estamos nessa confusão. Teoricamente, nós precisaria haver uma contra-revolução intelectual, vamos dizer assim, seria a saída. Mas nada indica que isso vai acontecer. Eu não sei se tem a ver também, ô Fábio, com o advento da internet, né? Então, as coisas se tornaram mais possíveis, né? Tipo assim, porque vamos trazer para o nosso contexto, que eu acho que fica mais fácil de exemplificar. O brasileiro, o que ele foi criado, assim, ó? Você foi criado para na segunda-feira, né, no domingo, você fazia o compilado de notícia ali no Fantástico, né? O que rolou na semana, que eles queriam que você entendesse, ela era o compilado. E na segunda-feira, ou alguns dias da semana, tinha aquele dia ali no Jornal Nacional que aconteceu alguma coisa que eles entendiam como maior relevância. Que então, assim, explodia a audiência, todo mundo parava o que estava fazendo para parar ali, porque ali era a fonte legal de informação que a gente entendeu. E, em alguns momentos, eu até acredito que pode ter sido sim, né? Nem tudo foi mentira o que foi passado para nós. Mas com a internet, né, a informação, né, ela se tornou possível. Você pesquisar várias fontes, outras alternativas, tanto que agora eu acho que já está começando, quando você fala de contra-revolução, acho que eu vejo uma contra-revolução na internet. Tanto que eles já estão começando a bloquear, eles já estão cancelando, até chegar um momento que eles vão derrubar isso aqui de uma vez, né? Vai acabar com isso tudo. Porque, assim, a informação, e também, assim, a internet foi importante também para eles dissipar medo, né? Por exemplo, igual nessa última questão da pandemia, ali eles massificaram, aí colocava checador de fato. Então, assim, a internet foi um instrumento para eles, mas só que a internet saiu do controle deles, né? Então, para eles, até porque isso tudo que a gente está falando, não sei se você concorda também, desse contexto desses homens massas, a população, é massa, mas vamos colocar assim, é uma massa de manobra também. Porque enquanto eles estão executando, quem governa o mundo, né, eles precisam distrair, né? Então, assim, a gente já tem uma programação, né? Por exemplo, trazendo o exemplo do brasileiro, é aquele cara que vai ver futebol na quarta-feira, vai ver no domingo, e principalmente no domingo, né? Olha pra você ver, né? O domingo, geralmente, é o dia que a gente guarda para o Senhor, algumas outras religiões guardam sábado, mas você pode ver, os eventos são concentrados nesses dias, ou seja, para você. E você pode ver, nesse tempo que as coisas estão tudo caras, mas você já observou se cerveja está cara? Não está. Ela nunca está, bebida nunca está cara, porque você precisa de manter o povo dopado, né? Porque se o povo acordar, pelo menos por 2% da realidade, o índice de suicídio vai aumentar, assim, assustadoramente. Então, assim, a gente precisa de manter esse povo dopado, seja através de bebida, ou seja através de informação. Hoje é um combo, né? Um combo de dopamina. Porque se a gente enxergar pelo menos 1%, porque assim, o que a gente acha, que a gente sabe, eu ainda acho que é muito pouco. Tem um universo de coisa que ainda a gente nem sabe. E eu vejo a internet nesse campo. E ela já vai retroceder o papel, porque ela já cumpriu o objetivo. Né? E eles viram que não é um bom negócio. A internet, a gente sempre tem que lembrar, né, que é um instrumento criado pelos poderosos, pelos grandes poderes. Não é algo que veio da massa, né? Não é o que veio do povo, é o que veio de cima para baixo.
Eu acredito que sempre quando eles colocam esse tipo de instrumento, eles têm os objetivos deles, e a internet era algo que era necessário como prévia para um mundo totalmente conectado, que é que é necessário para eventual governo mundial, esse tipo de coisa, mas eles também sabem que tem o outro lado, né? Tem o outro lado. Então, assim, é um instrumento que lhes serve, mas que, ao mesmo tempo, eles têm que reduzir os danos contra eles, né? Às vezes os danos. Porque, assim, a internet, ela tem muita coisa. Olha nós aqui, fazendo o que nós estamos fazendo, né? A internet tem essas coisas, e é boa. A internet permitiu, inclusive, movimentos contrários a esses grandes poderes. Mas era algo que eles precisavam fazer. Ah, por que fizeram? Ah, porque era necessário. Você não pode falar num mundo totalmente globalizado ou num governo mundial, alguma coisa desse tipo, sem essa conexão. Se você não tem essa conexão, como é que você vai fazer um governo mundial? Você tem que. A internet, ela tem a função de conectar e, ao mesmo tempo, de desconectar você das suas raízes, da sua vila, do seu bairro, do seu local. Essa é a função, é a desconexão do local para conectar-se global. Isso é um pressuposto indissociável do governo mundial. Você não tem como fazer um governo mundial que não seja na porrada, e eles não querem fazer algo na porrada. Se as pessoas esperam um governo mundial que vai descer o cacetete nas pessoas, esquece. Não é isso. Eles não querem perder tempo com isso, dá muito trabalho. E quando você desce na porrada, você sempre cria resistência. Então eles não querem isso. Então, para fazer um governo mundial, você precisa ter as pessoas desconectadas do seu mundo local. E só que se você não tem essa ferramenta digital, as pessoas vão continuar conectadas. Ora, bolas. Eu acredito que o experimento de 2020 foi um experimento disso, o quanto é possível isso? Será que as pessoas ficariam dentro das suas casas? Será que as pessoas se fechariam para o mundo externo? E olha, eu acho que eles chegaram à conclusão que, olha, até que foi legal a experiência, acho que vai dar para a gente repetir. Entende? Então, a internet tem essa característica, a gente aproveita, a gente não é besta, estamos nesse meio, está aí disponível, vou aproveitar. Mas eu não posso fechar meus olhos para a realidade dela. No tempo anterior da internet, que era o tempo nós estávamos falando, dos jornais, né, da TV, o jornalzão, a TV, que a gente assistia o Jornal Nacional, aquelas coisas. Bom, já é a época do homem-massa, né? A tecnologia, desde do rádio, já é a época do homem-massa. Então, toda a informação que a gente tem através de rádio, jornal, TV, e agora internet, é informação do homem comum. É a informação que não tem a devida reflexão. Não é lugar. Esses veículos nunca foram lugares dos debates mais profundos. Você já viu o programa, por exemplo, vamos pegar os programas de cultura e os programas que tentaram fazer filosofia na televisão. O que foram? Foram só superficialidades. Cultura se debate nos livros. Cultura são nos meios culturais, que realmente estão ali, é aquele lugar chato, é aquele lugar que só vai pessoa que está interessada realmente no conhecimento, que está se preparando para discutir. Eram as academias, as universidades, né? Já não são mais. Isso é lugar de discussão intelectual. Aí alguém vai falar, mas isso aí é de um elitismo. O elitismo, sim. Um elitismo intelectual. O mundo está como está porque ele deixou de ter as suas elites intelectuais. Ele deixou de ter aquelas pessoas que representam. Quer algo mais elitista do que a Igreja Católica? A Igreja Católica tem magistério. Tem um Papa. Isso é o ápice do elitismo nesse sentido, caramba. Então, mas a sociedade também sempre teve, né? E deixou de ter. Desde quando? Desde
século XVII, XVIII e XIX, principalmente. No século XX acabou. Século XX, segundo o Ortega, é o reinado do homem massa. E a gente está colhendo os frutos disso. Então, é algo que a gente mais, assim, às vezes pergunta, o que nós devemos fazer? Não tem que fazer nada. Eu vou fazer o quê? Eu só consigo observar a história acontecendo e cuidar da minha alma e dos meus, né? Daqueles que estão comigo, tentar ajudar as pessoas. Eu só consigo ver isso. O que eu posso fazer é me ajudar minha família, minha esposa, meus amigos e pessoas que talvez possam ser tocadas por as coisas que eu digo e pararem para pensar. É o máximo que eu posso fazer. O resto é observar, ver as coisas acontecendo e quando eu posso dar lá, vai dar um voto, né? Você tem direito a dar um voto. Tá bom, deixa eu ver. Puta, é comunista, maluco. Ó, tem um cara que faz um monte de besteira, mas pelo menos ele defende. Então é nesse que eu vou. E pronto. É o máximo que eu posso fazer. Dentro do que você falou, a gente vê uma vulgarização, né? Que você vê que até trazendo essa questão de comunicação, eu sou formado em relações públicas, né? Eu fiz comunicação, eu conheço todo esse ambiente da faculdade de comunicação, e assim, a gente vê a vulgarização, tipo, eu falo assim, até trazendo para o contexto do extermínio de Deus, porque Deus, se você for ver, é tudo aquilo que é de mais belo, por exemplo, a igreja sempre, quando você falou até a questão do elitismo e tal, mas a igreja sempre, tipo assim, os adornos da Eucaristia sempre foi ornados a ouro. Aí o que vem? Né? A teologia da libertação infiltra na igreja, né? É um filamento do comunismo. Aí você já vê um cálice de madeira, por exemplo, como eu já vi. Padre entrando de chinelo. Né? Então, ou seja, aquilo que a gente dá para nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mais belo, não, já começa a baixaria. Coisa, desculpa te interromper, isso, é a ideia, eles falam tanto de materialismo, isso é o cúmulo do materialismo, é o ápice do materialismo. A partir do momento que um cálice de ouro te incomoda, isso mostra que você tem aquilo ali como a coisa mais importante do mundo. O ouro para você é tão importante, é tão valioso, tão sério, que quando você vê um filamento de ouro, um cálice de ouro, meu Deus, não pode. Aí eu tenho que rebaixar todo mundo à pobreza, né? Porque não é dar ouro para todo mundo que é impossível. Pô, o próprio Cristo, quando a mulher derrama o perfume sobre ele, quem chega? Chega o socialista, né? O Judas. Não, que isso? Vai derramar isso? O que Jesus vira e fala? Querido, pobre. Porque ele fala, podia dar para os pobres. Fala, pobre. Vai ter sempre. Porque pobre é a condição natural do homem. O homem nasce pobre. Você nasce pobre. A verdade é essa. Você não nasce com dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. Você nasce sem nada. Se você der sorte de pegar alguma coisa do teu pai, ele te deu. Mas você, quando nasce, não tem nada. E você só tem porque a lei faz passar do pai para o filho. Mas você não tem nada. Então você nasce pobre. Então Jesus fala, pobre vai ter sempre. Agora, o que essa mulher fez, derramando esses perfumes caríssimos, né? É o Carolina Herrera, é o não sei o quê, aqueles perfumes caríssimos, né? Carolina Herrera é de pobre ainda, é coisa mais cara que isso. Isso que ela está fazendo vai ser lembrado para sempre. Isso, quando os comunistas que se dizem cristãos, que isso não existe, né? Mas eles acham que são, quando eles sempre esquecem dessa fala de Cristo, né? Eles sempre esquecem, isso aí eles nunca citam. Por quê? Para Cristo não importa o material. Se a mulher derramasse ouro, é ouro, olha que importante. Aliás, quando Cristo nasceu, os magos trouxeram lá incenso, mirra, coisa valiosa. Coisa valiosa. Então essa coisa de que a igreja não pode ter ornamento, por quê? Por quê? Porque você fala isso, porque para você, aquela matéria é importante demais. O ouro é tão importante, o bronze é tão importante, a prata é tão importante, que aquilo te incomoda. Não pode. Agora, se você não se incomoda com isso, sabe que ouro, prata, é só matéria. Então, que bom, já que eles são o símbolo, né, da beleza, da riqueza e da força, por que não usar? Por que não usar? Então, às vezes as pessoas não percebem, né, que o discurso delas é mais materialista do que o materialismo que elas mesmas estão ali denunciando. E dentro desse contexto da vulgarização, né, igual eu ia comentando,
Aí eles vão rebaixando. Aí, tipo assim, aonde que a gente chegou? No Twitter, né? Por exemplo, vou pegar o Twitter. Hoje as pessoas que são referência lá é um que escreve KD com K, com D. E aquilo que, tipo assim, igual você falou assim, tudo tem o seu lugar, né? Tipo assim, a pessoa, né? Até você trouxe uma reflexão importante até para mim, a gente não pode conversar todos os assuntos com todas as pessoas. Isso aí também nem é um menosprezo, mas é saber que você não gastar energia à toa, né? Mas aí você pode ver a vulgarização lá também na comunicação, porque, tipo assim, eles, primeiro, se você for ver no contexto antigo, até você traz os debates lá do Chester, quando você trouxe, que aquilo ali era debate de ideias, era coisa em alto nível. Mas agora a gente vai lá para o Twitter, o cara que é o Nego do Borel, ou sei lá, quem que aí, tipo assim, aquilo ali, o Twitter do Zé das Couve que mandou para não sei quem, aquilo vira notícia. Não, E é aquilo fofoca. É fofoca, é tudo fofoca. Aquilo ali é fofoca de gente. Twitter é lugar de fofoca. Entendeu? Facebook, Instagram é lugar de. As pessoas gostam de fofoca. Pode ter até a carinha de, estou falando de Chester. Mas está fazendo fofoca. Chesterton, quando ele está discutindo lá com Bernard Shaw, por exemplo, eram dois homens que já tinham obras publicadas. Eram homens que já tinham escrito livros. Eram homens que já tinham escrito peças de teatro, já tinham escrito romances, que todo dia tinham artigos deles, toda semana tinha artigo deles nos jornais, os maiores jornais da Inglaterra. Eram esses caras que estavam discutindo, pombas. Agora as pessoas discutem, elas não conseguem escrever um post sem erro de português. Elas não falam, não conseguem escrever nada de importante, nunca escreveram um livro na vida, nem estão se preparando para isso, nunca estudaram, nunca leram algo mais sério, nunca leram filósofos de verdade, os livros inteiros, não é ler assim a saber, quem são aí, não, é ler os livros mesmo inteiros, vou ler Kant aqui inteiro, vou ler Locke inteiro, vou ler Leibniz inteiro, leu? Não leu, está discutindo, tudo bem, todo mundo tem direito a discutir, mas eu também tenho direito a não ouvi-los, ou não me preocupar com as pessoas que estão falando essas coisas, entendeu? Porque simplesmente porque elas não vão entender. Elas não vão entender. Agora, Twitter, essas coisas, a gente brinca lá, mas aquilo ali é só fofoca. As pessoas estão fofocando. Quer saber o que o outro falou para poder criar briga e confusão para dar like, para ter o que fazer. É a fofoca do novo milênio. E eles trouxeram isso para depredar, né? Aquilo que seria um canal, vamos colocar assim, mas assim, eles por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, ele é da Academia Brasileira de Letras. Ronaldinho Gaúcho, né? Ele é um cara que joga bem bola, então, mas o que tem a ver o Ronaldinho Gaúcho com a academia? Se tiver o time da academia, tá bom, né? Vai ver, eles querem montar um time, né? Deve ser isso aí. Mas você vê que eles estão rebaixando, entendeu? Até daqui a pouco colocar um cara lá do funk carioca lá também na Academia Brasileira de Letras. Na boa, aí eles vão falar que é inclusão. Eles vão falar que é inclusão das minorias. Para a gente finalizar, Fábio, eu queria só pegar uma outra parte que Nossa Senhora dizia, que eu vejo esse contexto muito da gente vivendo, né? Que hoje as pessoas não têm vergonha mais de falar que é espírita, que é macumbeiro, né? A gente chegou nesse ponto. Tipo assim, é como se fosse uma qualidade. E outra coisa também, o vício está sendo propaganda. Você vê a questão, é marcha da maconha, é artista que aparece, só tem que legalizar as drogas. Então, o vício virou uma virtude. E a gente vai ver um contraponto também, logo daqui a pouco. Eu não sei se vai demorar muito isso. Aquilo que é mandamento, que ainda as pessoas falam assim, tem um certo pudor, falam assim, não, mas lá está falando, não roubarás. Né? As pessoas ainda têm a pessoa que rouba errado. Mas daqui a pouco a gente vai chegar também a uma inversão. Né? Até o Chesterton fala que vai chegar o dia que a gente vai ter que provar que a grama é verde. E daqui a pouco, por exemplo, a pessoa que rouba, não, mas quem rouba até uns 100 reais está tranquilo, isso aí é legal. Né? Essa inversão completa. Né? E o que antes as pessoas falavam, fulano de tal é macumbeiro, ou frequente 60, olha, mas hoje não, é uma virtude. Né? Eles trazem, que é a inclusão, é a diferença, o demônio ele vai arrumando trejeitos que aquilo ali se torna normal, né? Quando a gente tem uma sociedade que não tem mais os seus guias, né, como a nossa, aí cada um cria o seu próprio guia, né?
E normalmente o seu guia não vai ser alguém lá em cima, mas vai ser o próprio estômago, o próprio coração, essas coisas. Eu digo que a nossa sociedade, ela só ainda não é pior porque ela tem resquícios de cristianismo. Afinal, foram 2000 anos de cristianismo e isso você não apaga numa canetada, né? Está impregnado na alma das pessoas. Mas o que se fez nos últimos 100 e poucos anos, quase 200 anos, é uma coisa impressionante. Eles, praticamente em 200 anos, eles conseguiram riscar o cristianismo do coração das pessoas. As pessoas ainda são cristãs, mas mesmo os cristãos são cristãos sem consciência, né? Ainda um pouco cultural. Mas é bom, o cristianismo cultural é bom, é isso que ainda mantém a nossa sociedade. E a sociedade só não é pior por causa disso. Só que a gente está caminhando para cada vez menos, né? O cristianismo, porque assim, o cristianismo personalizado era uma coisa mais protestante do que católica, né? O protestantismo dá mais liberdade, mais margem para essa personalização do cristianismo ao seu modo. Mas se você pegar os católicos também, os católicos estão fazendo um catolicismo muito, muito personalizado também, cada um seu. E aí tem o católico espírita, o católico macumbeiro, o católico... Não tem mais. Por quê? Porque é personalizado. Voltamos a falar do homem massa, que você citou, né? Do Ortega, é isso que ele estava dizendo. Agora cada um está seguindo o seu próprio rumo, a sua própria vida. Isso tem algumas coisas boas nisso, porque tudo na vida tem dois lados. Tem um lado bom, porque você também pode dar o rumo certo para sua vida por conta disso. Você não precisa, quando você não às vezes, por você poder dar o rumo, você tem essa possibilidade de tomar consciência. O problema é que a grande maioria das pessoas não tem essa força vital para tomar consciência, para transcender a si mesmo. A maioria das pessoas não tem. Então, com a maioria das pessoas, enquanto alguns poucos se aproveitam dessa liberdade para melhorar, a grande maioria vai ficar chafurdando no materialismo, na vida cotidiana, no pão, no circo, nas porcarias do dia a dia. Esse é o grande problema do nosso tempo. Ô, Fábio, eu queria te agradecer, né? Eu acho que foi uma noite assim de muito proveito, de muito conhecimento, assim. Esse é um papo que, né, poderia se alongar por umas 2, 3 horas, né? Mas assim a gente conseguiu trazer de forma sucinta e assim a dica que eu acho que vale aí é para as pessoas procurarem conhecimento nesse tempo. É um tempo muito incerto, né? Como o próprio no livro lá de São Mateus fala, cada dia passa essa preocupação. Então, esse é o momento que a gente entrou. Então, assim, muitas incertezas, a gente não sabe o plano das pessoas que governam esse mundo, né? E assim, o planejamento deles estão 20, 30 anos além do que a gente pensa. Então, assim, mas só que, é igual você falou, a natureza às vezes dificulta. O que eu penso muito assim, né? Vamos colocar de 30 planos que eles tentam, 28 Deus atrapalha. Então, eles sabem que existe esse sobrenatural de Deus. Senão, a gente já estaria frito, né? O Salmo 90, que fica aberto muito na casa das pessoas lá, que eles nem leem, né? Fala que 10 mil cairão até a direita, mas tu não serás atingido. E isso acontece diariamente, porque se a gente pudesse ter um olhar espiritual, como o Efésios fala, que a nossa batalha não é contra homens de sangue e carne, mas contra os principados e os potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso. Então, a luta é espiritual. Por mais que nós usamos o nome de pessoas, de ideologias, é uma luta que começou lá no céu e que vai ter um desenrolar ainda. A gente não sabe quanto, tem muita especulação escatológica que vai acontecer, mas a gente sabe que a gente está no momento desses acontecimentos. Porque virou uma chave, pelo menos eu não consigo entender que esse mundo é igual depois de 2019. Então, assim, cabe a nós buscar mais conhecimento. E dentro dessa questão de conhecimento, se puder falar, você comentou um pouco do seu livro, não sei se você já lançou, você tem um livro aí para lançar. Queria convidar também as pessoas do seu canal que esteve aqui a seguir, e as pessoas também do canal nosso aqui, a seguir o Fábio também, que quem está em busca de conhecimento é uma fonte pura, límpida de conhecimento. Essa live também vai estar lá no nosso YouTube, a gente vai divulgar. E é isso. Aí você pode fazer essas considerações finais, né, para a gente finalizar.
Bom, te agradecer pelo convite, tá? Nosso bate-papo foi muito gostoso, gostei de conversar contigo. Temos que buscar conhecimento, mas eu vou dar duas dicas, né? Busque conhecimento, mas busque conhecimento nas fontes boas. Fontes boas que eu digo são livros. Se você quer entender alguma coisa, você tem que estudar, ler bastante. Bom, nem sempre nós estamos dispostos a ler tanto, a buscar tanto conhecimento nesse sentido. Então, enquanto você não adquire o conhecimento, sabe o que você faz? Siga a tradição. Siga aquilo que a sociedade sempre seguiu. É mais fácil. Porque aí você não tem risco, você vai seguir aquilo que a sociedade, que a tradição deu, que sustentou a sociedade até aqui. E aí você não inventa, né? Porque você não está preparado para determinar o que é bom. Você ainda não está preparado para determinar o que é certo. Se depois de você estudar bastante, conhecer, ler, você fala, poxa, eu acho que aqui eu vou fazer desse jeito que, pô, eu entendi. Tudo bem, mas enquanto não fizer, siga o básico, tá? Que assim você não erra. Então, essa é a dica que eu queria dar. Quanto ao meu livro, eu escrevi um livro exatamente sobre a influência da filosofia marxista no nosso pensamento. Eu brinco no livro, falo, nós pensamos todos como marxistas e muitas vezes não sabemos. Então eu faço um levantamento do que a filosofia marxista ensina e como esses ensinamentos refletem na nossa forma de pensar hoje. Tá? Então quem quiser, o livro aí está em todas as livrarias, aí se chama As Origens do Mal, a filosofia marxista e como ela transformou o mundo. E obrigado pelo convite mais uma vez. Agradeço, o nosso bate-papo foi bem gostoso. Deus abençoe imensamente. Nós estivemos unidos, sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Fica com Deus. Um abraço. Abraço.